Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rodrigo para mais uma aula de matemática. Nesse caso hoje é a aula de matemática 2, nesse estilo diferente, que é esse estilo que não é novidade, que é o estilo que o professor vai fazendo ali à mão, a aula dele, a explicação dele, tá certo? Lembrando que essa aula é de matemática 2, é para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e para o nono ano. É a mesma aula para todos os alunos, tá certo? Gente, e para a gente começar, a gente vai, evidentemente, começar com uma frasezinha, né? Não podia faltar essa frase. E essa frase aqui, eu acho ela muito massa. Essa frase aqui, ela faz muito sentido para mim e eu tenho trabalhado nela muito. Porque ele diz o seguinte: tudo depende da importância que você dá. Essa importância que nós damos é que vai fazer a grande diferença na nossa vida. Então, se você dá muita importância para as coisas ruins, ela vai ser grande na tua vida e ela vai te fazer mal. Agora, se você der importância para as coisas boas, aí, assim, ela vai ser grande na tua vida e vai te fazer bem. Veja bem, é muito mais, gente, a forma que a gente dá essa importância. É muito mais do que como as coisas chegam pra gente. Aconteceu uma coisa ruim comigo, sim. E aí agora tu vai analisar o seguinte: qual o tamanho da importância que tu vai dar para isso? Se tu der grande importância, ela vai te fazer mal. Você pode dar sim uma importância, mas você dá uma importância leve, até o ponto de você resolver aquela situação. Depois dela passada, esquece, segue em frente, tá certo? Então depende muito mais de nós. É muito mais nós do que a vida, do que as outras pessoas, de como a forma, as coisas chegam na gente, e aí a gente vai, pega essa coisa e pensa: que tamanho da importância eu vou dar para isso aí, né? E a partir disso aí, essa coisa poderá te fazer bem ou não, né? Então depende muito da gente. Então, assim, a vida vai ter coisas boas, vai ter coisas ruins, e a gente vai ter que aprender a saber dar importância. Eu sei que não é fácil dar importância, não dar importância para uma coisa ruim que aconteceu. Isso é difícil mesmo. Mas se a gente for treinando aos poucos, um passo a cada dia a gente vai sendo melhor no quesito da importância para o que realmente vale a pena dar importância, né? Como um estudo, por exemplo. O estudo, na minha opinião, e creio que na opinião de muitos, é algo muito bom para se dar importância a esse estudo, porque ele é uma ferramenta, é uma forma da gente melhorar a nossa vida, crescer como cidadão, crescer como pessoa, evoluir como pessoa, né? Então, o estudo é algo sim para se dar grande importância, né? E essa importância não é a minha aula, não é eu, não é os demais professores que eu vejo aqui nos grupos, a dedicação, né, que eles têm, e sim a importância que você dá para isso. É muito mais para você do que para a gente, tá certo, gente? Então essa frase ela é bem legal, porque ela diz muito isso para a gente aprender a ser mais feliz na vida. Acho que sim, mais feliz na vida, com mais tranquilidade, né? Então eu dou importância ao que realmente merece importância, né? Então, muito boa essa frase, tá certo, gente? Então, tudo depende da importância que você dá. Bem, dito isso, nós iremos para a nossa aula agora, né? Que nós vamos começar como, gente? Nós vamos começar com a correção do exercício que foi passado na semana passada de matemática 2, tá certo? Foi passado um exercício na semana passada. O que nós vamos fazer agora é corrigir esse exercício, tá certo? Então, nesse exercício de área de figura, né? Nosso assunto é área e perímetro de figuras planas. E no caso a gente estudou 3 figuras. A gente estudou o retângulo, a gente estudou o quadrado e a gente estudou o triângulo. Portanto, nós estudamos 3 figuras. Nessas 3 figuras, a gente viu como calcular a área e viu também como calcular o perímetro. E agora a gente vai praticar. E no caso, se você tiver errado, você obviamente vai fazer o seu conserto,
tá certo? Então nós estamos na primeira questão que diz o seguinte: determine a área e o perímetro das seguintes figuras. Tá no plural, tá errado. É para ser da seguinte figura, uma vez que essa figura ela é única, só tem ela, né? Então nós já notamos que essa figura é um retângulo, né? A figura aqui está um pouquinho mal feita, gente, desculpa, mas é um retângulo, onde eu tenho aqui a base, que é 10, né? E nós temos aqui a altura, que é 5 centímetros. Então, pelo que nós estudamos, o que seria que o perímetro? É você somar todos os lados. Lembrando que essa figura é uma figura que tem 1, 2, 3, 4 lados, portanto é uma figura de 4 lados, portanto o perímetro é somar todos esses lados. Então eu vou somar aqui 10 mais 5, quem somou só 10 mais 5 evidentemente errou, porque é uma figura de 4 lados. Nós sabemos que aqui embaixo sendo 10, aqui em cima vai ser 10, nós sabemos que aqui do lado sendo 5, aqui também vai ser 5, portanto 10 mais 5, mais 10 e mais 5. Então, daqui a gente tira que o nosso perímetro é 30 centímetros. Muito bem. Agora vamos ver a nossa área. Nós vimos na aula passada que a área é base vezes altura, né? Base vezes altura. Então, é só multiplicar dois valores. Nós temos bem aqui a base aqui que é 10, vezes a altura que é 5. Portanto, multiplica 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados. Essa é a nossa área. Lembrando que área, gente, é esse espaço aqui de dentro, ó. Se eu cortar aqui em 10 pedaços, ó, aqui, vou fazer aqui 10 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronto. Fiz aqui 10 pedaços, ó. E se eu fizer assim 50, ó, 5, melhor dizendo, né? 5, 2, 3, 4, 5. Reparem que está mal feito, mas dá para explicar. Repare que aqui tem 5 e repare que aqui embaixo tem 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se você contar quantos quadradinhos eu formei aqui dentro, eu formei 50 quadradinhos, né? Isso é a área. A área é eu dizer que aqui dentro cabe 50 centímetros quadrados como esse aqui, viu, gente? Isso é a área. Vamos lá continuar na segunda questão que diz o seguinte: determine a área e o perímetro do triângulo a seguir. Então nós temos aqui um triângulo e ele quer mais uma vez o perímetro e a área. Então o perímetro, o triângulo tem 3 lados, os 3 lados estão bem definidos aqui. Então você pode somar de qualquer forma, 8 mais 5 e mais 3, né, que dá um total de quê? 8 mais 5 é 13, mais 3 é 16. E a área vai ser base vezes altura. Lembra daquele detalhe, gente? Dividido para 2. Cuidado aqui quando falar do triângulo, porque o triângulo ele tem base vezes altura, só que você tem que dividir para 2. Essa é a base. E essa é a altura. Rodrigo, e o 8? Bem, o 8 é uma medida que eu não vou precisar dela para a área. Eu só vou precisar da base e da altura. Portanto, a base é 3 vezes a altura, que é 5, dividido para 2. 3 vezes 5 é 15. 15 dividido para 2, gente, se você não souber fazer de cabeça, faz o cálculo, mas veja bem, quanto é 15 reais dividido para 2? 7,50, ou seja, 7,5 centímetros quadrados. Então, quem ficou na dúvida desse item, pelo fato até dele ter dado aqui um número com vírgula, não tem problema acontecer um número com vírgula. O número com vírgula, chamado de número decimal, ele faz parte dos números, né? Dos conjuntos numéricos. Então, se ele aparecer, tudo bem, não é problema ele aparecer, tá certo? Então, quem não acertou, conserta, para o vídeo, faz aí o conserto de vocês. Vamos continuar agora, que agora é a nossa vez da terceira questão, que traz a questão, não traz figura, ela traz em forma de texto. Mas eu vou traduzir esse texto para figura, porque diz o seguinte: considere um quadrado com aresta de 5 centímetros. Então, vou fazer aqui um quadrado, segundo a questão. Aqui tentar fazer um quadrado, nada demais. Ele diz que esse quadrado tem 5 centímetros, portanto, lembrando que todos os lados têm 5 centímetros, né? Já que é um quadrado.
Qual a área e o perímetro desse quadrado? Muito bem, o perímetro será 5 mais 5, aí eu lembro, mais 5 e mais 5, porque o quadrado tem 4 lados e eu tenho que somar os 4 lados. Portanto, eu tenho aqui um total de 20 centímetros. E a área que também é base vezes altura, né? Já vimos isso. Mas eu vou usar agora a fórmula. Não, vou usar base vezes altura. Depois eu vou usar outra fórmula. Base vezes altura. A base é 5, a altura também é 5. É uma multiplicação, gente. 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Então vejam bem que essa é a resposta da terceira. É claro que não precisava fazer a figura. Você faz a figura para se situar melhor, para compreender melhor o que a questão está querendo nos dizer, tá certo? Essa figura ela não é necessária, tá bom? Então qualquer coisa, ó, pausa o vídeo e faz a tua correção de acordo com o que está sendo mostrado aqui, né? Então vamos continuar agora, vamos agora para a quarta questão, que também está em forma de texto. Seja um triângulo com a altura medido 5 e a base medindo 6. Isso eu não vou nem desenhar, porque o triângulo tem várias formas de ser desenhada. Então vou botar só os nomes aqui, ó. Ele me disse que a base, ele me deu duas informações, que é a base e a altura. No caso, ele disse que a altura mede 5 centímetros e a base medindo 6 centímetros e pede para me calcular apenas a área desse triângulo. Bem, se é um triângulo, vamos lembrar aqui da fórmula: base vezes altura dividido para 2. Não é isso? A fórmula que nós já estamos trabalhando com ela há tempos. Muito bem, então a base é 6, a altura é 5, multiplica e divide por 2. Multiplica isso aqui e divide por 2. Gente, essa linha aqui significa divisão, viu? Por isso que eu estou botando ela assim, ó, divide por 2. 6 vezes 5 é 30, dividido para 2, que é 15 centímetros quadrados. Então, novamente a nossa resposta, você não acertou, para o vídeo e faz o teu conserto aí desse teu item, tá certo? Vamos aqui para a quinta agora. Eu tenho que ir um pouquinho rápido, não dá para perder muito tempo. A explicação é simples também, vocês podem ver, é colocar na fórmula, né? No caso do triângulo, multiplicar base vezes altura e depois dividir por 2. Eu nem precisei fazer o desenho. Quinta questão, o campo de futebol possui 75 metros de largura. Vamos fazer aqui, né? O campo é fácil da gente montar aqui uma ideia. Campo de futebol, né? Que é um retângulo, não precisa eu desenhar esses detalhes aqui. Vou desenhar aqui só demonstração mesmo. Ele tem 75 metros de largura e ele tem 105 metros de comprimento. Pergunta qual é a área e o perímetro dessa figura. Gente, Rodrigo, eu troquei esses dois números aqui. Tudo bem? Tudo bem, não vai influenciar na resposta final. Rodrigo, é porque eu botei o 75 do outro lado. Tem problema? Tem não. Até porque você sabe que aqui também é 75, né? E aqui em cima é 100. Então, não há necessidade de você colocar obrigatoriamente no mesmo lugar que eu coloquei aqui. Vamos calcular o perímetro, que é o mais fácil. 105 mais 75 mais 105 e mais 75. Lembre de somar todos os lados, gente. Perdeu um dos lados, perdeu o item. Então deixa eu fazer esse cálculo aqui. 105 mais 75 dá 180 mais 180, esses dois, né? Ó, aqui dá 180 e aqui dá 180. Portanto, 180 mais 180, 360 metros, né? Que agora nós estamos falando do campo e a medida está em metros, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Agora vamos para a nossa área. Base vezes altura, né? Base vezes altura. Quem é a base, ó? Base, altura. Rodrigo, eu fiz trocado. Você vai notar que o resultado dá o mesmo. 105 vezes 75, né? Então, essa multiplicação aqui, ela vai me dar a resposta, né? Vou fazer bem aqui, que eu não sei quanto é de cabeça. Vou fazer aqui 105
vezes 75. Reparem que eu não sei de cabeça, eu vou fazer aquilo que é para vocês fazerem. Vocês vão armar a conta e vão efetuar. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. 5 vezes 1 é 5. 7 vezes 5 é 35, vai 3. 7 vezes 0 é 0, mais 3. E 7 vezes 1 é 7. Então, nós temos um resultado aqui. Aconselho não utilizar calculadora, não utilizar tabuada, tentar mesmo fazer com gosto de gás. 7.875 metros quadrados. Portanto, a nossa resposta ela fica dessa forma aqui para a quinta questão, né? Chegando agora na sexta questão, que agora essa hora das figuras, nós temos 3 figuras. Na sexta, está pedindo somente a área dessas 3 figuras. Então, beleza. No caso aqui do quadrado, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou calcular a área do quadrado. Vocês se lembram que na questão anterior eu usei base vezes altura, né? Que aqui foi o do quadrado aqui, ó. Eu usei aqui base vezes altura, tá certo? Agora eu vou usar a outra fórmula, que é lado ao quadrado, que é uma fórmula que muito autor gosta de usar, né? Então, como é que ficaria isso? Veja que isso é um lado e isso é um lado, mas você só vai pegar um, que vai ficar 8 ao quadrado. Aí você vai entender que 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8. Você vai perceber que tanto faz eu botar lado ao quadrado, como eu botar base vezes altura, né? O pessoal do sexto ano, eu não sei se já estudou esse tipo de cálculo, né? Esse tal de 8 ao quadrado, talvez para os alunos do sexto ano isso seja novidade. Então, o pessoal do sexto ano e talvez até do sétimo, se não souber isso aqui, que é 8 vezes 8, aí vai dar agora 64, gente, não tem problema, porque você vai usar base vezes altura. Portanto, você vai usar 8 vezes 8, que dá 64, do mesmo jeito que deu bem aqui. Tá certo? Então, não vai fazer muita diferença. Vamos para a nossa segunda figura, base vezes altura. Nossa base é 12, nossa altura é 5. Rodrigo, eu troquei agora, não tem problema. Portanto, 60 centímetros quadrados de área. Nós temos agora base vezes altura dividido para 2, né? Nós temos aqui a base, nós temos aqui dentro da figura a altura, porque vamos lembrar que a altura ela tem que ser na vertical. Ela tem que ser assim, na vertical. Portanto, 8 vezes 6 dividido para 2. 8 vezes 6 é 48. Dividido para 2 é 24 centímetros quadrados. Nós já vimos que o triângulo Isso, estava aqui fora de foco, né? Mas está aí para vocês. Nós já vimos que a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido para 2. Portanto, eu multipliquei aqui, ó, 8 vezes 6, que é a base e a altura. Aí eu vim 8 vezes 6, que é 48, dividido para 2, 24. Perfeito? Então, olha aí, qualquer coisa você dá um pause aí no seu vídeo e faz o seu conserto, tá certo? E aí, gente, eu deixei um desafio, né? Uma questãozinha um pouquinho mais elaborada. Repare que essa figura aqui, ela não é um quadrado, ela não é um retângulo e ela não é um triângulo. Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Então, gente, aqui a estratégia que a gente usa normalmente é cortar essa figura em pedaços menores. Então, se eu cortar essa figura em pedaços menores... vamos calcular primeiro o perímetro. Vamos falar de perímetro primeiro? Vamos calcular aqui o perímetro. Depois eu falo da área, porque a área precisa desse corte. Então, vamos lá. 10 mais 10 mais 3 e mais 2, que dá exatamente 25. Opa, tem um erro aqui, gente. Tem um erro aqui. Perímetro é a soma de todos os lados. Aí eu somei aqui, ó, 10 mais 10 mais 3 e mais 2. Perdi esse item, porque essa questão, essa figura, ela tem 6 lados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É uma figura de 6 lados. Se ela é uma figura de 6 lados, então ela tem que ter 6 números aqui no perímetro. Tá faltando esse lado,
vou deixar bem destacado. E tá faltando esse lado aqui. Opa, eu preciso descobrir de antemão, eu preciso descobrir quem são esses dois lados que está faltando aí. Muito bem. Para me descobrir esses dois lados, eu vou usar a seguinte técnica aqui, gente, ó. Vou ver se vocês vão conseguir me compreender. Tá vendo essa medida daqui para cá que vale 10? Então, eu vou projetar essa medida daqui para cá, ó. Que me faz dizer que isso tudo aqui é 10. Então, isso tudo aqui é 10. Isso tudo aqui é 10, ó. Que ele vem daqui. Eu não sei se eu consigo aqui... como é que eu posso fazer aqui uma forma de mostrar para vocês? Ver se eu consigo aqui com a caneta. Aqui, ó. Tipo, isso aqui vale 10. Então, eu projeto para cá. Isso aqui também vale 10. Só que eu já tenho bem aqui, ó. Essa medida aqui. Essa medida bem aqui. Vale esse 3 bem aqui, ó, gente, ó. Esse mesmo 3 daqui para cá. É esse 3 para cá, ó. Esse pedacinho aqui. Que eu vou destacar logo aqui. Pronto. Aí... nesse pedacinho aqui, gente, que vale 3, eu vou entender que esse pedaço aqui de cima, ele tem que valer 7. Por quê? Vamos lá entender por quê. Porque quanto é 3 mais 7, gente? Quanto é 3 mais 7? 10. Que vai fazer essa medida completa de ponta a ponta. Você está entendendo? Então, como essa medida aqui de ponta a ponta ela vale 10, então eu venho para cá, então essa medida aqui de ponta a ponta também vale 10. Só que eu já tenho esse pedacinho bem aqui que vale 3. Então eu entendi que faltava 7. Do mesmo jeito, eu vou descobrir essa medida aqui que está faltando. Veja que aqui embaixo vale 10, de ponta a ponta vale 10. Então daqui para cá vale 10. Só que eu tenho esse pedacinho aqui, que vem daqui de cima, dizendo que aqui é 2. Então eu só posso entender que aqui seja 8. Por quê? Ora, veja, daqui para cá falta 2, daqui para cá é 8, que aí 2 mais 8, quanto é que dá? 10. Tá certo, gente? Quem não entendeu essa explicação, volta ela de novo, porque essa é a única explicação para te dar, certo? Se a medida completa vale 10, e eu tenho um pedacinho aqui que já vale 3, então falta 7. Se eu tenho essa medida completa que vale 10, eu já tenho esse pedacinho aqui que vale 2, então eu entendo que falta 8. Aí eu venho para o meu perímetro e digo mais 7 e mais 8. Agora sim. E aí eu entendo que essa somatória toda, ela dá 40 centímetros. Perfeito, gente? 25 mais 15, 45. Ou 40, né? 40 centímetros de perímetro. Muito bem. Agora vamos trabalhar na área. Eu vou ter que sair daqui, porque essa figura ficou muito borrada. Vocês anotem aí. Anotem esses 7 e 8 aqui. Tá certo? Porque nós vamos precisar dele já agora para o cálculo de área. Só que eu vou pegar aqui um outro papel. Vou pegar aqui um outro papel para refazer essa figura. Que eu já vi que ela não ficou, ela já está muito borrada. Essa figura aí já está muito borrada. Então, deixa eu voltar com a figura aqui. Vamos lá. Vou fazer ela aqui novamente. Agora eu vou botar todas as medidas, porque agora eu já sei todas as medidas. Né? Aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 2, aqui vale 8, aqui vale 7, aqui vale 3. Pronto. Estou aqui na mesma figura, certo? Porque eu quero mostrar como é que nós vamos fazer a área agora. O perímetro eu somei todos esses lados, muito bem. Para me chegar agora na área, olha o que é que eu vou fazer, pessoal. Eu vou cortar esta figura bem aqui, ó. Vou fazer um corte nessa figura bem aqui. Então, você está notando que essa figura, com esse corte, virou 2 pedaços. Eu tenho uma primeira figura aqui e eu tenho uma segunda figura aqui. Agora, vamos entender o seguinte. Nessa primeira figura que foi cortada, tem essa medida aqui, que é daqui para cá, e tem essa medida aqui, ó. Eu vou deixar elas de preto para a gente ver melhor essas duas medidas aqui. Portanto, essa é a base e essa é a altura. Portanto, na figura 1, eu tenho a área é base vezes altura. Então, a área vai ser 10 vezes 2. E essa área vai dar 20 centímetros quadrados. Dessa figura 1.
onde eu tenho aqui a base e eu tenho aqui a altura. Então, isso aqui vale 20 centímetros quadrados. Do mesmo modo, eu olho para essa figura 2. Essa figura 2, onde eu tenho aqui é a altura, e esse aqui, gente, é a base. Repare que a nossa base, eu vou destacar aqui é a altura, aqui é a nossa base, que vale a mesma coisa aqui de baixo. Repare que esse 10, ele não entra nesse cálculo, ele tá cortado assim, porque 10 é essa ponta toda aqui, ó, essa medida completa. E eu tô falando só dessa figura 2, que é daqui, ó. Então ele não pode entrar esse 10. Então minha base passa a ser 8 e minha altura passa a ser 3. Não pode ser 10 porque eu estou pegando aqui a figura toda. E a figura 2, que é esse pedaço aqui, é só isso aqui, gente. Então eu tenho que a figura 2, que também vai ser base vezes altura. Então a área vai ser 3 vezes 8 ou 8 vezes 3. Não dá diferença no final, porque a resposta dá 24 centímetros quadrados. Muito bem. Então eu tenho... Olha o que eu fiz, a minha ideia. A minha ideia foi pegar uma figura, cortar ela em 2 pedaços. Eu poderia ter cortado aqui também. Poderia ter feito esse corte aqui também. Não teria sido diferente. E o que eu fiz? Eu calculei a área de cada um dos pedaços, observando quem seria a base e quem seria a altura, porque as coisas mudaram no caso aqui desse 10, se bem que desse 7 eu não precisei, mas desse 8 eu já precisei, né? Que não tinha na figura original. Então, gente, o que eu faço agora? Agora eu vou ter a área total dessa figura, porque eu quero a área da figura inteira, só que eu cortei e calculei em pedaços. Então minha área total vai ser 20 da primeira figura e mais 24 da segunda figura. Então eu vou ter um total, que é a resposta dessa questão, que é 44 centímetros quadrados de área. Então na figura completa, onde um pedaço vale 20, o outro pedaço vale 24, eu vou ter 44. Então nós temos aqui, gente, a resposta. Não sei se dá para ver, deixa eu ver aqui como que eu posso botar as duas coisas aqui ao mesmo tempo. Pronto, assim, pronto. Tá aqui, da figura, pronto. Show, pronto. Agora dá para ver tudo, beleza. Então, dessa figura aqui que foi o desafio, nosso perímetro deu 40 e a nossa área deu 44, de acordo com essa explicação que foi dada aqui. Gente, dá um pause no teu vídeo, faz a tua correção, né? Corrige aí o teu se você tiver acertado. Muito importante você verificar onde você errou, né? Em que momento foi o teu erro, o que faltou tu ter percebido, né? Porque você assim está aprendendo, tá certo, pessoal? Beleza? Correção feita, aqui o dedinho de beleza. Agora, correção feita, a gente vai partir agora para o novo conteúdo. A gente agora vai falar da aula de hoje. E aí, gente, nós já estudamos 3 figuras até agora, né? Acabamos de ver aí essa coisa. Nós falamos do quadrado, que tem a área, é base vezes altura, ou a área também pode ser lado ao quadrado. Acabamos de falar do quadrado. Também falamos do retângulo. Que também tem área base vezes altura, mesma fórmula. E também nós falamos do triângulo, e nós vimos que a área do triângulo é base vezes altura dividido para 2. Portanto, nós já estudamos essas 3 figuras até o momento. Agora a gente vai acrescentar 2 figuras, uma fácil demais e a outra que é uma novidade na fórmula que nós vamos apresentar aqui, tá certo? Então vamos começar com a primeira figura, e o nome dessa figura é essa aqui, gente, ó. É o paralelogramo. Pronto, essa é a nossa primeira figura de hoje, o paralelogramo. Como é essa figura? Vamos lá. Vou tentar desenhar aqui, é claro que não vai ficar perfeito, mas a gente vai conseguir compreender o que ele quer dizer. Gente, o paralelogramo é como se fosse aqui um triângulo, um retângulo, que aqui tem ângulos de 90 graus, como se fosse um retângulo que foi que aconteceu com esse retângulo? Ele
inclinou para o lado, né? Também essa figura mal feita, né, gente? Não ajuda, né? Deixa eu tentar melhorar, se é que tem como, né? Melhorar aqui essa figura. O que nós entendemos é o seguinte, ó. Esse lado, ele está inclinado. Tá vendo, ó? Esse lado aqui, eles estão inclinados. É como se um retângulo tivesse inclinado ou para um lado ou para o outro lado, né? Não importa para que lado ele inclinou. Então, essa figura chama-se paralelogramo. Ela pode tanto estar inclinada para um lado e é claro também que ela poderia estar inclinada para o outro lado. Tá certo, gente? Então, daqui nós temos o seguinte. Essa medida daqui para cá, essa medida de baixo, que inclusive essa mesma medida aqui de cima, o nome dela é base. É a base dessa figura. Normal para nós, né, gente? Agora, a altura, gente, não pode ser essa medida aqui e nem pode ser essa medida aqui. Por quê? Porque essa medida está inclinada. E a altura é uma medida vertical. Então, a altura ela está aqui dentro, ó. Então, a altura ela está aqui dentro. Portanto, gente, olha qual é o perímetro, é você somar todos os lados, claro, continua na mesma fórmula, só que a área do paralelogramo, olha qual é a área, gente, base vezes altura, olha que massa, olha que massa. O paralelogramo tem a mesma fórmula do quadrado e do retângulo, a mesma, e até do triângulo, né? E até do triângulo, uma vez que a diferença é que você divide para 2. Né? Então, ó, vejamos aqui um pequeno exemplo. O paralelogramo é muito show, porque ele é muito fácil. Tá aqui o paralelogramo. Tá aqui ele. Vamos tentando aqui fazer uma coisa, né, gente? Aqui, vamos chamar que essa medida seja 5 centímetros. Eis uma medida aqui de altura. Vamos dizer que essa medida aqui seja 8 centímetros. E vamos dizer que essa medida aqui seja 6 centímetros. Pronto, vamos fazer esse exemplozinho aqui, ó. E aí a pergunta, qual é o perímetro e a área dessa figura? Então vamos lembrar que se aqui embaixo vale 8, aqui em cima também vale 8. É a mesma medida, viu, gente? Essa medida daqui para cá é a mesma medida que está lá embaixo. E também essa medida aqui inclinada, que é esse lado desse paralelogramo inclinado, aqui essa parte inclinada, ela também tem a mesma medida. Então eu posso dizer que essa medida aqui, ela vale 6, porque ela puxa lá do outro lado. Então, meu perímetro é a coisa mais fácil, vai ser 8 mais 6, mais 8 e mais 6. Tá? E aí eu vou ter um perímetro de 8 mais 6 é 14, 14 mais 14 é 28. Então, nossa resposta é 28 centímetros. Então, eis a nossa resposta aqui.